Olá, 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 meu Pi! Como é que tu estás? Já há uns quantos dias que a gente não se falava. Já há muito tempo que eu não trazia aqui um episódio. Não, se há muito tempo, mas já há alguns dias que não trazia aqui um episódio para ti, que não estavas sentado aqui ao meu lado, a fazer aqui companhia nesta minha ida para o trabalho. A uma plena sexta-feira, 5 da manhã. É sempre bom estares aqui, para a gente sempre trocar aqui uma ideia. Não, também é verdade que eu também não tenho trazido episódios, também estamos no mês de agosto e muita gente também está de férias e então acaba por ser sempre um mês muito complicado, porque é sempre mais um mês de relaxo, de descanso, de abstrair das coisas do dia-a-dia, e então é sempre mais complicado trazer estes conteúdos, trazer sempre estes temas, porque o que as pessoas menos querem nesta altura é discutir certos e determinados temas. A pessoa quer é relaxar e descansar, e acho que é perfeitamente viável, é perfeitamente correto essa linha de pensamento. E também tenho estado sempre a pensar em alguns temas que são sempre bons e assim polémicos, para trazer para cima da mesa à discussão, para nos fazer pensar, tanto a ti como a mim. É sempre bom. E um tema que eu tenho estado a pensar por estes dias, também tenho estado a ouvir algum conteúdo nesse sentido, e é um tema que de certa forma me diz bastante, porque é um tema ligado a uma área que é uma das áreas que mais me apaixona na minha vida, que é a área da tecnologia, e que de certa forma tenho algum conhecimento do que é que tem sido desenvolvido neste sentido, que é a área das inteligências artificiais. É um tema que tem estado em pauta, que tem gerado muita controvérsia, que tem assustado muitas pessoas, e então decidi trazer este tema, porque realmente tem estado em voga esse assunto, e é sempre bom, e acho que é muito importante a gente poder discutir esse assunto, porque de facto tem abanado muitas estruturas esta situação. Então, conforme ainda agora vos disse, tenho assistido bastante conteúdo neste sentido, para perceber o caminho onde está a inteligência artificial e para onde ela caminha. E a verdade é que tem sido um assunto que, inclusive, no setor de chamado multimídia, onde o foco tem sido em Hollywood, inclusive vários atores, roteiristas, os mais diversos setores da área da multimídia em Hollywood, inclusive é tentado-se a manifestar, tentado em greves, justamente por causa da inteligência artificial. O velho problema que a gente já sabe, do capitalismo, da sede das empresas quererem ganhar mais e mais e mais, tem feito com que muitas empresas têm procurado cada vez mais os monopólios, têm procurado cada vez mais formas de querer faturar e ganhar de uma forma desmedida, e é isso que tem acontecido. Só para vocês terem uma pequena percepção de como é que as coisas estão, ainda ontem estava a ouvir um conteúdo de alguém que estava a contar como é que está as situações em Hollywood. Inclusive, eles em Hollywood estão a contratar, imaginemos, como vocês sabem, nos filmes tem
os figurantes, aquelas pessoas que se fazem a participação somente para aparecer no filme como figurante. E eles estão a contratar as pessoas sei lá, por um valor simbólico, por uma quantia simbólica, contratam as pessoas para passar lá o dia inteiro, assinando uma porrada de papelada, né, de papéis, com autorizações e tudo e mais alguma coisa, a ceder as suas imagens, tudo que diz respeito à pessoa, a forma de falar, a forma de se movimentar, tudo mais, para eles poderem captar toda essa informação, para depois desenvolver modelos 3D a partir da imagem dessas pessoas e depois poder usar infinitamente essas imagens para o resto da vida, de forma, entre aspas, gratuita, essas imagens nos filmes. Ou seja, as pessoas deixam de serem precisas, só foram precisas inicialmente para a captação das imagens, para a captação das vozes, dos movimentos, de tudo e mais alguma coisa, e depois as pessoas já não são mais precisas. Porquê? Porque eles, entretanto, conseguiram desenvolver os modelos 3D, conseguiram captar tudo e mais alguma coisa, e simplesmente usam as mesmas imagens, os mesmos movimentos eternamente nos filmes. Outra área que, por exemplo, tem estado a dar muita polémica e que se algo não for feito a nível de regulamentação, é a área, por exemplo, da dublagem, ou como se diz aqui em Portugal, na área da dobragem, de quem dobra as vozes originais. Isto porque as inteligências artificiais estão a ser desenvolvidas de uma certa maneira que captam as vozes dos originais. Por exemplo, vamos imaginar o ator Leonardo DiCaprio. Eles chegam ali, captam a voz dele, obviamente, se ele quiser dar autorização, captam tudo e mais alguma coisa da parte dele, das vozes e tudo mais, e depois a partir daí usam eternamente a voz dele para o resto da vida, com a voz dele, e desenvolve imensos filmes com a voz dele, sem serem necessariamente, estando ali o Leonardo DiCaprio a falar. E é uma área que então tem sido bastante afetada, é a área da dublagem, das dobragens, e aqui vocês conseguem ter realmente uma percepção de realmente como é que as coisas estão no setor da inteligência artificial dentro de Hollywood. E por causa disso mesmo, vários dubladores, atores, roteiristas, por exemplo, os roteiristas têm sido quem, acho que não quero estar a passar uma informação errada, mas penso que foi até os roteiristas que começaram este processo das greves, porque eles também começaram-se a perceber que dentro da indústria de Hollywood estava-se a usar, por exemplo, o chat GPT para desenvolver o roteiro dos filmes. Ou seja, já não era necessário um roteirista para desenvolver a história de uma determinada série, de um determinado filme, etc, etc. Ou seja, chegava-se ali, pegava-se no chat GPT, numa inteligência artificial, e chegavam ali e diziam assim: olha, desenvolve-me uma história relacionada com isto, passado assim, assim, assim. Ou seja, injetavam dentro da inteligência artificial a informação detalhada daquilo que eles queriam, e depois a própria inteligência artificial desenvolvia a história com todos aqueles detalhes. Ora, e depois o resultado final é que a história ele ficava toda ela montada nesse sentido, e assim já não era necessário um roteirista para desenvolver a história para aquela série, para aquele filme. Por isso é que eu penso que foram eles que começaram com este processo das greves, que depois estendeu-se à parte dos atores e por aí fora. E pronto, e aqui tem sido realmente a polémica dentro do setor de Hollywood, e que eu sinceramente, se me perguntarem, eu espero que eles vençam essa batalha, porque
apesar de eu ser um grande apaixonado, amante da tecnologia, ser mesmo vidrado na área da tecnologia, também sei reconhecer quando é que as coisas estão a ir além daquilo que era suposto acontecer. Se me perguntarem o que é que eu estou a achar de toda esta situação, é assim, se me perguntarem cortar as inteligências artificiais de raiz e acabar com tudo isso, na minha modesta opinião, com o conhecimento que eu tenho agora, eu acho que é um erro completo. Até porque a gente quando olha para o copo meio cheio, a gente tem que ver os dois lados. Tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Na minha opinião, aquilo que deve ser feito é regulamentar-se ao máximo tudo e qualquer brecha que possa ser encontrada aqui, regulamentar-se ao máximo para que de facto isto não se possa sobrepor à parte da vertente humana. Eu acho é que ela, tal como eu sempre defendi e desde que eu tenho conhecimento da área da tecnologia, a tecnologia deve nos servir, deve nos auxiliar no nosso dia-a-dia, não deve sobrepor àquilo que a gente faz. Então, aqui nas inteligências artificiais, basicamente, é aquilo que eu também acho. A inteligência artificial deve nos servir, deve nos auxiliar, deve complementar talvez as nossas falhas, ou aquilo que a gente não consegue fazer, ou desenvolver, etc, etc. Ou seja, deve preencher algumas lacunas da nossa área, da nossa vertente, e deve ser um complemento, mesmo um auxiliar no nosso dia-a-dia. E não sobrepor, não é simplesmente retirar o ser humano da história e sobrepor-se a inteligência artificial nesse sentido. Por isso, o princípio básico, na minha opinião, deve-se começar com a regulamentação, ou seja, desenvolver as leis que determine por onde ela deve caminhar e depois, a partir daí sim, limitar e encaixar ela nos sítios certos para desenvolver-se na forma correta, para que realmente não possa haver uns azares de hoje para amanhã dela realmente sobrepor-se àquilo que é a nossa vontade. Agora, obviamente, que estar a cortar de raiz o caminho da inteligência artificial, acho que é um perfeito disparate. Aliás, até porque se tem comprovado os mais diversos exemplos onde de facto a inteligência artificial tem sido uma boa ajudante, tem complementado bastante em algumas situações e tem trazido imensa ajuda, tem resolvido alguns problemas. Eu acho que faz todo o sentido. Agora, realmente chegar aqui, cortar e dizer assim, não, porque estes são os maus da fita, vamos cortar tudo isto e voltar ao antigamente. Acho que não. Até porque, por exemplo, a tecnologia já se mostrou, por exemplo, se a gente pegar na área dos smartphones, se a gente pegar na área dos computadores, se a gente pegar na área da televisão em si, que acaba também por ser uma tecnologia, se a gente pegar na internet, né, também é outra tecnologia, se a gente pegar nisto tudo, o quanto o ser humano evoluiu à conta das tecnologias. Compartilhe este episódio com aquela pessoa especial e deixe o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações de todos os episódios. Vamos agora imaginar uma época onde realmente nada disto existia. Eu ainda sou do tempo por exemplo, das cartas. Por exemplo, para uma pessoa se comunicar com outra tinha que ser por carta. Ou seja, eu ainda apanhei esse tempo, ainda vim dessa época. Claro que era engraçado escrevermos a carta e não sei o quê, ali com a nossa mão, com a nossa letra.
escrevermos ali a carta para enviarmos à pessoa. Agora a gente pergunta, isso era viável no século XXI, em pleno 2023, que é a data da gravação deste episódio? Não faz sentido nenhum, né? E por isso é que apareceu a internet, apareceu todas estas tecnologias que vieram e bem desenvolver aqui e evoluir áreas que realmente eram lacunas. Aqui a inteligência artificial também deve ser vista da mesma maneira. Realmente ela ser regulamentada em primeira instância e depois a partir daí determinar-se quais as leis, quais os limites e encaixar-se ela no sítio certo, de forma a ela não ser substituta, mas sim ser complementar àquilo que é da vertente humana. E por isso, não só não se deve diabolizar a inteligência artificial, mas também não se deve endeusar a inteligência artificial. Por isso, na minha opinião, sem querer alongar muito mais neste sentido, aquilo que eu, para já, não digo a vocês para estarem em paz, porque realmente estamos a viver tempos complicados no que diz respeito à inteligência artificial, porque segundo aquilo que eu tenho tentado a perceber, a inteligência artificial evoluiu-se de uma maneira que tem estado a assustar a quem tem estado a desenvolver a inteligência artificial, porque ela evoluiu com uma rapidez em frações de segundos, numa velocidade tal que os mais céticos nesta área, até eles estão de boca aberta pelo facto da velocidade e da grandiosidade que a inteligência artificial atingiu. Ninguém, no seu perfeito juízo, estava à espera que a inteligência artificial estivesse no ponto em que está. As previsões, quando elas começaram a surgir, as previsões davam que, acho que só lá para o ano 2025 ou 2030, é que, por exemplo, no ChatGPT 4, o 4.5, ou o que é, estaria no ponto em que está hoje. E, no entanto, ela evoluiu de tal maneira que aquilo que só estava previsto para 2025 ou 2030, ou o que é, já está desenvolvido à data de hoje, 2023. E prevê-se que, se algo não for feito nesse sentido, aquilo que já estava previsto só daqui talvez a 10 anos ou algo do género, seja alcançado nos próximos 6 meses, para vocês terem uma ideia. Por isso é que é importante realmente, para já, dar assim um stop, os mais entendidos na área se manifestarem, regulamentar-se as situações, proibir-se aquilo que tiver que se proibir, aprovar aquilo que se tiver que aprovar, definir muito bem aquilo que se tem que definir, implementar-se as regras que têm que ser feitas, de forma a que isto vá desenvolvendo-se pelo caminho certo e não chegarmos ao ponto de qualquer dia o ser humano ser completamente descartado da história da humanidade, né? Daquilo que a gente conhece no dia a dia, e de repente isto só ser tudo máquinas, só ser tudo robôs, inteligências artificiais e por aí fora. Por isso é mesmo importante que algo seja feito nesse sentido. Claro que foi aquilo que eu vos disse ainda agora há pouco. Não estou com esta mensagem para vos deixar descansados, mas também não vos deixar completamente em sobressalto, porque como isto bateu na cara de muita gente que era muito descrente ou que achava que isto não é bem assim, não sei o quê, e como isto está a bater forte e feio nos mais diversos setores, acredito, e daquilo que eu tenho tido conhecimento, algo está a ser feito nesse sentido para que realmente as coisas comecem a ser regulamentadas. Por exemplo, nomeadamente na União Europeia, está-se a tentar tomar medidas para que realmente as coisas sejam feitas. Houve agora há pouco tempo uma tentativa por parte do Elon Musk e mais diversas personalidades
a escrever uma carta aberta para separar o desenvolvimento da inteligência artificial durante 6 meses, ou seja, porque está-se a perceber que realmente isto está-se a caminhar por um caminho altamente complicado, e por isso acredito, e daquilo que eu tenho tido conhecimento, estão a ser tomadas medidas nesse sentido. Agora é preciso que os interesses não sejam sobrepostos neste tema, e que principalmente o capital não se sobreponha neste tema, porque a gente já sabe que há muita gente que tem estado a tirar partido da inteligência artificial, muita gente tem ganho dinheiro a partir da inteligência artificial, e como a gente sabe até de uma forma errada, porque lá está, é aquela coisa do querer ganhar dinheiro a todo custo, é querer tirar proveito sem pensar no próximo, e tira-se proveito ao máximo e tenta-se extrair o máximo que se puder sem pensar 2 vezes nas consequências. Então é importante que realmente alguma coisa seja feito nesse sentido, e acredito que sim, daquilo que eu tenho estado a perceber, estão a ser feitas coisas importantes nesse sentido, para que realmente dê-se aqui uma paragem forte e se tome medidas, isso é o mais importante. Claro que eu vou continuar a acompanhar, como é óbvio, as cenas dos próximos capítulos relacionadas com a área da inteligência artificial. Sempre que houver informação de muito relevo neste setor, irei trazer aqui, porque é importante poder também passar estas informações a vocês, sejam vocês amantes ou não de tecnologia. É sempre bom, porque isto é assim, isto independentemente se vocês gostam de tecnologia ou não, isto pode bater à porta de qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês, mesmo que não ligue a nada na área da tecnologia, vocês lidam com ela no dia a dia. Basta vocês, por exemplo, terem um smartphone, vocês já têm tecnologia nas mãos. E isto pode bater à porta de qualquer um, porque mesmo nos vossos trabalhos vocês podem ser perfeitamente substituíveis pela parte tecnológica e pela uma inteligência artificial, e vocês de hoje para amanhã se calhar ficarem sem emprego por causa de uma inteligência artificial que substituiu o vosso posto. Por isso, sejam vocês, por exemplo, atendentes de telefone, sejam vocês operadores de supermercado, sejam vocês transportadores de alguma coisa, seja lá, seja qual for a vossa profissão, seja um médico, seja quem for, vocês podem ser perfeitamente substituíveis pelo avanço que a tecnologia está a ter, o avanço que as inteligências artificiais estão a ter, que facilmente depois podem vir a substituir os vossos empregos. Por isso é sempre bom vocês estarem atentos a estes temas. Agora, não vejam qualquer conteúdo na internet e tomem isso como partido, informem-se, vão buscar as fontes, bebam das fontes corretas, para que vocês não caiam no erro de estar a absorver fake news ou informações incorretas ou informações falaciosas que vos induzam ao erro. Tentem sempre buscar as fontes mais corretas e principalmente não bebam só de uma fonte, de 2 fontes ou 3 fontes. Se vocês tiverem que pesquisar sobre um determinado tema, busquem no mínimo 10 fontes, no mínimo, para que realmente vocês possam constar que aquela informação condiz exatamente àquilo que vocês precisam de saber, de uma forma correta, e que elas batam certo nas mesmas 10 fontes. Se em 2 ou 3 fontes diz uma informação, e nas outras 2 ou 3 fontes diz outra informação, e depois noutras 2 ou 3 fontes diz ainda outra informação, é porque aquilo ali não está certo. Então é sempre bom buscar o máximo de informação possível para realmente vocês terem a certeza daquilo que vocês estão a falar. Porque aquilo mais que me tem assustado, ainda ontem, à conversa com um colega meu, a informação que ele me estava a passar era tão errada, vai-se lá Deus saber porquê. Ele foi buscar
aquele tema, aquele assunto tirado de não sei de onde, porque se calhar ele viu aquilo numa página da internet ou uma coisa qualquer, ou algum amigo que lhe disse, olha, assim, 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 e ele pronto, tomou aquilo como verdade absoluta, não pesquisou, não tentou saber se aquilo realmente é mesmo assim, pronto, acreditou naquilo e veio compartilhar essa informação comigo. Eu só fiquei a olhar para ele de forma assustada a pensar assim, onde é que tu foste arrancar esta informação? Isso, este exemplo de ontem, tem acontecido nos últimos tempos. Vocês não vos passam pela cabeça, e vocês certamente já foram confrontados com este cenário. Nos últimos tempos eu tenho sido confrontado, seja nas redes sociais, na televisão, colegas de trabalho, familiares, com tanta fake news, com tanta informação errada, com tanta informação incorreta, que chega a ser assustador. Por isso é que é importante, eu vou tentar saber ao máximo possível sobre este tema das inteligências artificiais, por onde é que isto está a caminhar, o que é que está a ser feito, e sempre que tiver informação relevante nesse sentido, trago aqui a vocês, de forma a que vocês possam também estar informados de forma mais correta possível. Obviamente que eu não trarei aqui informação que eu não tenha 100% de certeza absoluta que é mesmo assim, porque isso também não só é um compromisso para com vocês, mas acima de tudo um compromisso para comigo mesmo. Longe de mim, e nem sequer deitaria a minha cabeça na almofada de forma tranquila se eu não tivesse a informação, ou não tivesse a beber da informação correta. Então, para além de ser importante passar informações corretas para vocês, também é importante para mim mesmo beber da informação correta, porque aquilo que eu mais quero é estar dentro da informação correta e seguir o caminho da informação correta, não o caminho errado. Então, meus amigos, meu amigo que está sentado ou sentada aqui ao meu lado, este era o tema que eu queria trazer hoje. Este tema que tem estado em voga nos dias de hoje, e já sabes, aquilo que eu tiver de informação de relevante nos próximos tempos, certamente desenvolverei um próximo episódio aqui no Se Eu Dissesse Tudo, para que possas estar a par das próximas informações importantes neste sentido. E fica atento, não fiques demasiado ansioso sobre esta informação, e também não relaxes em relação a este tema. Fica atento, e já sabes, se tiveres curiosidade em saberes mais sobre este tema, pesquisa, e já sabes, no mínimo 10 fontes para teres a certeza que aquilo que estás a ler é a informação correta. Não me alongo muito mais, espero que esteja tudo bem contigo e com os teus. A gente vê-se num próximo episódio. Tchau, tchau!